Olha só que interessante. Sabe aquela história de que o arroz guardado na geladeira, o famoso arroz de ontem, pode ser mais saudável do que aquele feito na hora? Parece lenda, né? Mas e se tiver uma explicação científica para isso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender o tal do efeito do arroz amanhecido. Então, a grande questão é essa. Será que isso é só um daqueles conhecimentos populares que passam de geração em geração? Ou realmente acontece alguma transformação química ali na geladeira que traz algum benefício para o nosso corpo? Vamos descobrir. Bom, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa conhecer o grande protagonista dessa história toda, o amido. Basicamente, o amido é a principal fonte de energia do arroz. Só que cru, ele é bem difícil de digerir. É o calor do cozimento que faz a mágica. Esse processo, chamado de gelatinização, quebra a estrutura dele, o que facilita muito a nossa digestão e a transformação dele em glicose, que é o combustível das nossas células. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Surge o nosso herói, o amido resistente. O nome já entrega tudo, né? Ele é um tipo de amido que, bem, resiste à digestão. E o mais curioso é como ele se forma, justamente quando o arroz que foi cozido esfria. O nome técnico para isso é retrogradação. Vamos tentar visualizar isso de um jeito simples. Imagina que no cozimento, as moléculas de amido são como um monte de fios de lã soltos, bem fáceis de pegar. Quando o arroz esfria, esses fios se enrolam e se juntam, formando um novelo super apertado, bem mais difícil de desfazer. Essa é a retrogradação. E o mais legal é que mesmo depois de reaquecer o arroz, uma parte desse novelo continua lá, bem compacto. E isso é o amido resistente. Tá, mas o quanto essa composição do arroz muda de verdade? Será que há uma mudança significativa? Ah, a ciência tem a resposta, e ela vem em números bem claros. E olha só que impressionante esse gráfico que veio de um estudo de 2015. O arroz fresquinho, acabado de fazer, tem cerca de 0,64 gramas de amido resistente a cada 100 gramas. Agora, olha o que acontece depois de 24 horas na geladeira e reaquecido depois. O valor simplesmente salta para 1,65 gramas. É mais que o dobro, um aumento gigantesco. Certo, então o arroz muda. Tem mais amido resistente. Mas na prática, o que isso significa para o nosso corpo? Um estudo fundamental nos ajuda a entender exatamente isso. A pesquisa foi bem direta. Os cientistas pegaram 15 voluntários saudáveis e, em dias diferentes, deram a eles duas refeições. Uma com arroz fresquinho e a outra com arroz que ficou 24 horas na geladeira e foi reaquecido. O que eles fizeram depois? Mediram o nível de açúcar no sangue de todo mundo. E o resultado é esse aqui, e a imagem fala por si. A linha contínua, que representa o arroz fresco, mostra um pico de glicose bem alto e rápido. Já a linha tracejada, do arroz resfriado, tem uma curva muito mais suave e baixa. Isso mostra que o açúcar foi liberado na corrente sanguínea de um jeito bem mais lento e controlado. No final das contas, a resposta glicêmica total do arroz resfriado foi quase 18% menor. Ou seja, os dados confirmam o tal truque do arroz amanhecido funciona mesmo. O amido resistente realmente diminui o impacto do carboidrato no nosso açúcar no sangue. Até aqui parece uma vitória indiscutível para o arroz amanhecido, certo? Mas, na ciência, é sempre importante olhar a foto completa. E um estudo mais recente, de 2022, acendeu um alerta muito sério sobre um risco para um grupo bem específico de pessoas. Pois é, o que pode ser um benefício para a maioria das pessoas pode se tornar um perigo para outras. Aquele mesmo efeito que ajuda a moderar o açúcar no sangue pode, em certas condições, acabar derrubando esses níveis para um patamar perigoso. E essa aqui é a conclusão dos próprios pesquisadores, sem tirar nem pôr. Para uma pessoa com diabetes tipo 1, que calcula a dose de insulina com base nos carboidratos do arroz fresco, comer esse arroz resfriado, que tem uma parte dos carboidratos escondida como amido resistente, pode criar um desequilíbrio bem perigoso. Esse estudo confirmou o mesmo efeito do estudo anterior. Sim, o arroz resfriado diminui a resposta da glicemia. Só que, ao testar em 32 pacientes com diabetes tipo 1, eles descobriram um efeito colateral grave quando a dose de insulina não era ajustada para essa nova realidade do arroz. E os números são chocantes. Com arroz feito na hora, 9% dos participantes tiveram um episódio de açúcar baixo no sangue. Agora, com o arroz resfriado, usando a mesmíssima dose de insulina, esse número pulou para 38%. A diferença é gritante.
Para deixar ainda mais claro, para pessoas com diabetes tipo 1, usando a dose de insulina calculada para o arroz normal, comer o arroz resfriado aumentou em 4 vezes o risco de hipoglicemia. E hipoglicemia é uma condição que pode ser muito, muito perigosa. E então, como é que a gente junta essas duas peças da pesquisa? O arroz amanhecido é bom ou é ruim? A resposta, como quase sempre na ciência, é depende. O contexto é tudo. Resumindo a história toda, sim, o efeito do arroz amanhecido é real. Ele pode ser uma ferramenta interessante para a população em geral, para quem quer moderar a resposta do açúcar no sangue. Mas, e esse é o mais gigante, para quem depende de insulina, essa mesma característica vira um fator de risco. Exige conhecimento, ajuste cuidadoso da medicação e, claro, sempre com acompanhamento médico. A história do arroz amanhecido mostra perfeitamente como a ciência pode estar escondida nos nossos hábitos mais simples, mais cotidianos. Isso faz a gente pensar: que outra dica de cozinha, daquelas bem antigas, pode ser na verdade uma descoberta científica só esperando para ser explicada? A resposta, quem sabe, pode estar no próximo prato de comida.